mais saúde. Quando a gente fala de um assunto, sempre procuramos aprofundá-lo, né? O jornalismo da Record TV Paulista tem esse papel. Doutor Luiz Felipe, ele é pediatra, né? Bastante jovem também, bauruense de coração, mas nascido em Santos. Estudou por lá também, né, doutor? Sim, a faculdade lá, residência de pediatria aqui em Bauru mesmo. Ah, já fez a pediatria aqui na cidade de Bauru. O assunto que nós temos para tratar com ele diz respeito à cátedra, inclusive, que é dessa especialidade da pediatria. Fibrose cística. Tem adulto que sofre com ela, mas geralmente são as crianças acometidas? Sim, porque ela apresenta sintomas pode apresentar sintomas desde o nascimento até a vida adulta. Que sintomas são esses, doutor? Ela é uma doença responsável que tem um defeito no gene na produção das nossas enzimas no muco e em secreções de glândulas do nosso corpo, tanto no pulmão, no pâncreas e outros lugares, né? E a sintomatologia vai se dar por conta disso daí. Então, no pulmão, por exemplo, nosso muco, nosso catarro vai ficar muito mais grosso, muito mais difícil de jogar para fora do que o normal. E isso vai acarretar os sintomas pulmonares, por exemplo, tosse crônica, pneumonias de repetição, sinusite crônica e todos esses sintomas. Prejudica, sobretudo, a respiração? Fibrose cística afeta outras funções do nosso organismo ou não? Sim, respiratório e o digestório também. Por conta da falha das enzimas do pâncreas, vai ter desnutrição, porque a gente não consegue absorver os nutrientes da nossa dieta, então não consegue digerir direito os alimentos que a gente come, tá? E os lugares, então no caso do homem, pode ter esterilidade devido à azoospermia, então também atrapalha na produção dos espermatozoides. Isso assim, na evolução da doença, sim. Mas sim, o principal sintomas são os respiratórios mesmos e o digestório. Às vezes aparenta ser uma bronquite, uma faltinha de ar recorrente. O que a mamãe e o papai precisam prestar atenção? Porque tem tratamento, né? Sim, tratamento ele é mais para controlar a doença e não é cura. Hoje a gente não tem cura da doença, mas o tratamento, quanto mais precoce ele ser iniciado, a sobrevida dessa criança vai aumentar. E realmente a tosse crônica, então pneumonias de repetição, tá aquela criança que está sempre doente, pneumonias, principalmente em pneumonias graves e em criança pequena, onde não teria não é comumente ter internações repetidas de pneumonia, tosse crônica, sinusite, e aí tem que suspeitar de um quadro desse. E o exame que identifica, ele é simples, complexo? Hoje a gente conta com um exame de triagem no teste do pezinho mesmo. Então, todas as já crianças... no teste do pezinho é capaz de ser detectada a fibrose? Sim, ela vai ser só uma triagem. Então, uma alteração nesse exame do teste do pezinho vai ter que levar a fazer o outro exame, que hoje é o padrão ouro, que é o teste do suor, que vai ver a quantidade de cloro no nosso suor, que aí vai diagnosticar a doença. Nós temos muitos casos ou são pontuais? É uma doença rara, porém das doenças raras, ela é comum. Então afeta 1 a cada 2.000 nascimentos vivos aí. Parece tem essa doença. Agora tem doença nova, doutor? É bem isso. Antes criança não ficava tanto, antes a gente não pegava tanta moléstia. Agora parece que o negócio descambou, né? É que a gente, com o avanço da tecnologia e tudo, a gente acaba identificando mais. Antes era tudo gripe. Mais. Sim. Agora a gente separa, virose disso, daquilo outro, Com certeza. E a criança, o senhor diz sobrevida, vive mais, mas vive com qualidade, se for identificado de forma precoce a fibrose cística? Quanto mais precoce e mais precoce iniciar o tratamento e esse tratamento ser efetivo, realmente consegue levantar bastante a qualidade de vida dessa pessoa. Antes não se passava nem da adolescência, né? Hoje a gente consegue de 30, 40 anos aí. Morria cedo, sim? Sim, sim. Que tipo de colapso apresentava a parte respiratória, devido às infecções, às pneumonias e complicações. Fulano morreu, não sabia do que, muitas vezes, então já eram acometidos. Sim, tinha um ditado até antigo, antes de conhecer essa doença. Era morte morrida, mas não sabia do que tinha sido. E por conta daquela questão do suor, que o suor acaba aumentando a quantidade de cloro, tudo, ele tem um suor salgado, que chama. E tinha um ditado até popular que fala assim, criança que ao se beijar a testa, sente esse suor salgado, é amaldiçoado e vai morrer cedo. Pelo amor de Deus. Mas é por conta dessa doença. E é só na base de medicamentos, o tratamento? Tem algum tipo de terapia também agregada? Lógico, fisioterapia respiratória é muito importante, porque, como eu falei, essa dificuldade de eliminar esse muco, essa secreção, esse catarro, a fisioterapia respiratória é muito importante nessas pessoas. E hoje, com o avanço das tecnologias, avanço da medicina, se está começando a estudar as terapias gênicas. Então, tentar fazer com que conserte esse gene errado dessa proteína para poder... Tem quanto tempo, mais ou menos, que foi descoberta a fibrose cística como causa de tudo isso
né, em relação a sintomas, causas dessas mortes precoces? Nos últimos 30, 40 anos. que Então já foi houve uma identificado. evolução que a gente pode considerar breve na Sim, história. sim. Poderemos ter uma cura, quem sabe um dia. Mais para frente, O né, avanço os medicamentoso, Com medicamentoso, certeza. por exemplo, que o senhor verifica, ele é bastante presente, não? Não, com certeza. Mas hoje, o que mais dá fibrose cística, o que mais se tem de avançado, o que mais se tem de pensar em cura é essa É terapia algo genético, genética. não dá para Sim. evitar. Não, porque Descobrir antes, eu não quero ter filho então por causa disso, pelo amor de Deus. você tem um aconselhamento genético, porque como ela é autossômica recessiva, o que isso quer dizer? Eu preciso ter um pai e uma mãe que tenha o gene que causa a doença, para poder ter a chance de um filho que tenha a doença. E como é que a gente sabe se o pai tem, se a mãe tem? História familiar. Então, se na família você tem alguma coisa, aí sim isso indica tanto a Procura investigação saber da se família teve pra parente que poder morreu ver. bastante cedo, de causa inexplicável, né? Procurar doença, às vezes acha, Rodrigues. Né? Esse povo que fica fazendo exame, estava bem, ó. Aí vem um diagnóstico, tá vendo? Vai morrer. Não é bem por aí, não. A gente precisa ter esse cuidado. Precisamos procurar saber se estamos bem mesmo. Obrigado, doutor Luiz Muito Felipe, obrigado. pediatra, bastante jovem, mas bastante capaz aí em nos trazer esclarecimentos. E a gente só recorre aos melhores. Obrigado, viu, doutor? Seguimos com o Balanço Geral Mais Saúde sempre às quartas-feiras aqui no Balanço Geral.